A graça e a paz de Jesus. Para mim é uma grande honra estar aqui novamente em Curitiba e na comunidade Alcance. E sempre sou muito bem recebido quando aqui venho. E como o pastor Luciano estava a dizer, eu sou missionário em Portugal já fazem 25 anos. E nós fomos bem jovens para lá e começamos o ministério de plantação de igrejas que já se estendeu também por outros países. Estamos em alguns países africanos de fala portuguesa. E Deus tem nos dado a graça de servi-lo ali no país que ainda continua a ser um campo missionário, um desafio à pregação do Evangelho ali em Portugal e em muitos outros países da Europa. Em relação aos pastores, o Marciano e a Adriana, temos um carinho muito especial por eles. Em janeiro foi muito bom estarmos juntos, a pregação de ambos foi muito abençoadora para o nosso ministério. E pastor Luciano Subirá também, pastora Kelly, tem sido bênção em nossas vidas por muitos anos. Desde quando o pastor Luciano Subirá foi a Portugal a primeira vez, foi incrível. Deus foi proporcionando oportunidades para podermos estar juntos. E sempre que ele vai na Europa, ele faz questão de estar ali em Portugal, vai a algumas igrejas e faz questão de estar conosco ali também na nossa igreja. E tem sido sempre uma bênção e tenho um respeito muito grande pelos vossos pastores, pela equipe ministerial aqui de vocês. Tenho o pastor Subirá como um mentor para mim, uma inspiração. E dou graças a Deus por este prédio novo, que é a primeira vez que aqui venho. Vocês estão de parabéns. E como eu fui convidado para falar aqui hoje, e é uma reunião para liderança, é uma reunião, inclusive, em que foram apresentados alguns líderes. Eu quero falar sobre servir, sobre atitude correta para o servir. Quantos querem ser abençoados nesta noite pela palavra? Então, é uma palavra que tem a ver com liderança, é uma palavra que tem a ver com servir a Deus, servir aos homens, servir ao mundo, sobre servir. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Eu sei que quando você começar a ler esse texto, você vai poder até exclamar: mais uma pregação sobre Marta e Maria. Deixa eu fazer aqui uma estatística, uma pesquisa aqui. Quantos aqui já escutaram mais de 320 pregações sobre Marta e Maria? Quantos já ouviram mais de 110? Mas eu quero dizer o seguinte: eu vou usar esse texto, mas eu vou falar sobre esse texto numa perspectiva um pouco diferente. Eu não sei se você já viu esse texto dentro dessa perspectiva que eu quero trazer nesta noite. Então, Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Antes de continuar a fazer a leitura do texto, nós estamos em qual versículo? Aí diz, olha, nós todos sabemos que nessa casa moravam Marta, Maria, morava Lázaro, mas a Bíblia diz que, no verso 38, que Lucas escreve é o quê? E certa mulher, chamada o quê? Marta, hospedou na sua casa. Quem é que hospedou Jesus na casa? Marta. Por que menciona que foi Marta? Se ali moravam também outras pessoas, inclusive um homem. Versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. A palavra servir aqui nesse versículo 40, no original é a palavra diaconia. A palavra servir aqui é a palavra diaconia. A palavra que o texto usa, em que Marta diz: Senhor, tu não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Verso 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem pode dizer amém à palavra de Deus? Eu quero exaltar aqui, nesta noite, a nossa irmã Marta. Primeiramente porque
todo esse escrito aqui, neste evangelho, ele dá ênfase a Marta. Ele não dá ênfase a Maria. É claro que Maria é uma das protagonistas aqui dessa história, mas é um texto que fala mais sobre Marta, sobre o serviço de Marta e sobre a atitude de Marta. Então vamos ver aqui alguns pontos de qualidades desta nossa irmã Marta. Primeiramente, irmãos, Marta se dispôs a hospedar Jesus em sua casa. E é bom nós nos lembrarmos de que Jesus não era uma pessoa que andava sozinho. Jesus sempre andava acompanhado de pelo menos quantas pessoas? No mínimo. Quantos aqui em Curitiba estão dispostos a receberem um viajante, alguém que vem em viagem? Quantos estão dispostos a hospedarem pelo menos mais 13 pessoas na sua casa? O que significa hospedar 13 pessoas na sua casa? Vamos ver aqui algumas coisas que significa. Primeiro, você tem que ter lugar para todos dormirem. Depois, você tem que ter comida para o pequeno almoço, para o café da manhã. Pequeno almoço, café da manhã. Você tem que ter tudo. Ir ao supermercado, fazer compras para o almoço, para o lanche, para o jantar. Você vai gastar, quem acha que vai gastar mais água, gás, luz, energia? Vai gastar? Vai. Tudo bem, aquela realidade era outra, eu estou a brincar com vocês, mas mesmo assim, a disponibilidade de Marta de hospedar Jesus e os seus discípulos demonstrava que ela tinha um dom, ela tinha uma inclinação, ela era uma hospitaleira, ela era uma pessoa que estava disposta a servir. Outra coisa, Marta não estava interessada em que Jesus desse alguma bênção a ela. Ela simplesmente queria servir Jesus porque ela o amava. Então vamos ver aqui. Nos dias de hoje, muitas pregações, a conotação de muitas pregações é muito negativa sobre Marta. Mas, e há realmente coisas negativas aqui. Mas antes nós temos que entender o seguinte, o pano de fundo é uma mulher que gostava de ajudar, é uma mulher que amava Jesus e gostava de servir. E o seguinte, como era ela que hospedou Jesus, por isso que eu fiz questão de mencionar o versículo 38, eu vou ler novamente o 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Veja bem, quando uma pessoa hospedava alguém naquela época, e pela cultura da época, a pessoa era responsável por fazer com que a outra pessoa se sentisse o mais confortável e segura possível. Então, quando nós vemos Marta andando de um lado para o outro e trabalhando, inicialmente, isso não é algo negativo. Entenda bem, se na cultura da época, e mesmo hoje, recebermos alguém em nossa casa, traz algumas responsabilidades. Ou seja, nós vemos que Marta era uma pessoa responsável, que queria fazer aquele momento ali especial para Jesus e os seus discípulos, por isso que ela estava a correr de um lado para o outro, por isso que ela estava muito atarefada. Então é o seguinte, irmãos, Marta é uma pessoa responsável, é uma pessoa que amava Jesus, é uma pessoa exemplar. Quem dera nas nossas igrejas de hoje, quem dera houvesse mais Martas. Pastor, você está falando bem de Marta? Sim. Quem dera, nos dias de hoje, houvesse mais Martas. O que é a Marta? Marta é aquela pessoa que não deixa faltar nada. Entenda bem, ela queria dar o melhor almoço para Jesus. Ela queria que Jesus almoçasse e dissesse assim, que almoço maravilhoso. As irmãs aqui que são donas de casa e os homens que fazem comida em casa, quando você prepara um almoço para alguém, você não gosta de ouvir alguém dizer assim, o almoço hoje estava uma maravilha. Quem gosta de ouvir isso? Um elogio. Então Marta, ela queria dar o melhor para Jesus. Ela queria dar o melhor para ele. Outra coisa, Marta estava a fluir no seu dom. O dom de Marta era a diaconia, era o servir. E o dom de Marta ela era hospitaleira, era hospitalidade. Então ela estava a fluir no seu dom. E estava indo tudo muito bem com Marta. E agora presta atenção aqui. Enquanto Marta trabalhava, Jesus estava a conversar e a trazer alguns ensinamentos. Então Maria sentou-se aos pés de Jesus e estava a ouvir os ensinamentos de Jesus com prazer. Marta continuou
no seu trabalho, a preparar as coisas para oferecer o melhor a Jesus. Agora, vamos constatar uma coisa aqui. O que Marta estava a fazer não era errado. Ouça bem, o que Marta estava a fazer não era errado. Ela estava a ser responsável. Ela estava a ser uma pessoa que estava a fluir no seu dom, naquilo que era a inclinação do coração dela. E tanto é que ela não estava a fazer nada de errado, que Jesus não interrompeu o trabalho de Marta. Presta atenção, isso aqui é importantíssimo. Se você for ver, Jesus, enquanto Marta trabalhava, Jesus em nenhum momento interrompeu Marta e disse assim: Marta, pare de trabalhar e faz como a sua irmã e venha ouvir o que eu estou a dizer. Jesus não convidou Marta, Jesus não insistiu com Marta, Jesus via Marta passando de um lado para o outro e Jesus deixou. Por que que Jesus deixou? Porque o que ela estava a fazer não era nada errado, não era nada inconveniente. Então, depois de falar tão bem de Marta, em que momento que Marta falhou? Onde Marta errou? E isso tem a ver agora com a mensagem nossa desta noite. Nós vamos falar sobre os erros, o erro e os erros de Marta, que foram suficientes para o evangelista aqui achar que seria importante colocar isso no evangelho. O erro de Marta foi que, enquanto ela fluía no seu dom, enquanto ela fluía no seu serviço, na sua inclinação de servir, enquanto ela trabalhava, ela ia bem, ela estava bem com ela mesma, ela estava a fluir, ela estava tranquila, ela estava bem com ela mesma. Mas a partir do momento que ela observou a sua irmã quietinha, aos pés de Jesus, só se alimentando da palavra, ela começou a fazer uma comparação. Ela pensou consigo mesma: por que só eu trabalho nessa casa? Naquela época as mulheres faziam esse tipo de trabalho que Marta estava a fazer, e Maria era uma mulher, estava ali sentada. E Marta então começou a ter pensamentos estranhos sobre a irmã. É claro que a Bíblia não fala, mas quando nós vemos a atitude estranha que ela teve a seguir, nós podemos conjecturar que Marta teve pensamentos estranhos, sentimentos estranhos. Por que eu estou a trabalhar tanto, a preparar o almoço para todos eles? Por que eu estou a arrumar a casa? Por que eu estou a colocar as coisas no lugar? Por que eu estou a trabalhar tanto e a minha irmã está a fazer outra coisa, se o mais importante nesse momento é a casa está tão preparada para dar o melhor para Jesus e os seus discípulos? Então eu estou a fazer a coisa correta, Maria está fora do propósito, eu é que estou a fazer o que tem importância, porque o importante é a gente dar a melhor hospedagem, a melhor recepção a Jesus. Então, tudo isso que Marta começou a pensar, aquilo produziu um sentimento estranho no coração dela. Então, o erro de Marta, irmãos, foi ela tirar os olhos do seu dom, do seu servir, e colocar os olhos no que a outra estava a fazer. Eu quero falar aqui, com base nisso, nesse erro, nesse grave erro de Marta, porque eu, como pastor de uma igreja local, e por vários anos, tenho observado que algumas pessoas interrompem o seu servir, algumas pessoas interrompem o seu ministério, porque tiram os olhos do que Deus disse para que elas fizessem, o que Deus disse para elas fazerem, elas tiram os olhos disso e começam a colocar os olhos no que os outros estão a fazer. E este texto é um alarme, é um alerta, para que eu e você não venhamos a interromper o nosso trabalho, para que nós não venhamos interromper o nosso serviço. Eu já presenciei, eu já vi pessoas que estavam na nossa igreja, que estavam a servir lindamente, com alegria, com
paz, com prazer. Sabe quando a pessoa está a servir ali e o servir alimenta a alma dela? Eu já vi pessoas assim. E de um momento para o outro essas pessoas pararam de servir. E depois eu fui constatar que essas pessoas pararam de servir porque ficaram incomodadas com os outros que não estavam a fazer o que elas estavam a fazer. Com os outros que estavam à toa. Com os outros que faziam menos do que elas. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que termina o culto aqui hoje e o pastor Marciano diz assim: irmãos, amanhã nós vamos ter que arrumar alguma coisa aqui no auditório e eu peço que fiquem aqui algumas pessoas e nós vamos juntar as cadeiras e vamos levar para uma sala. Aí imagine que fiquem aqui 7 pessoas para ajudar e aí o irmão que tem prazer, alegria de servir, começava a juntar a cadeira, juntava até 10 assim, ele levava, estou servindo na casa de Deus. E colocava, voltava, pegava mais 10. Aí quando ele olhava, ao olhar ao lado, ele via um carregando 2 cadeiras. Aí ele olhava para o outro puxando uma cadeira. Aí ele voltava, pegava uma também e ia puxando assim. Tipo assim, só eu que tenho que me desgastar aqui? Só eu que tenho que trabalhar enquanto os outros estão a brincar, a fazer coisas de maneira diferente? Sabe, eu tenho observado que este é um problema que mata ministério, mata potencial, mata os dons das pessoas, mata o serviço da pessoa. Quando a pessoa tira os olhos do que Deus quer que elas façam, e da maneira que Deus espera que elas façam, e elas começam a entrar numa de olhar o que os outros estão a fazer. O problema, então, de Marta, é que se ela tivesse continuado a servir como ela já estava a fazer por muito tempo, e Jesus não a tinha interrompido, olha como Jesus respeitou a decisão de Marta. Maria estava a ouvir a palavra. Marta não queria ouvir a palavra, ela estava ali a trabalhar, porque ela queria servir Jesus de outra maneira. Ela queria demonstrar o amor por Jesus de outra forma. Mas é o seguinte, ela não estava errada. Depois eu vou explicar lá no final do texto. Ela não estava errada. Jesus não a interrompeu em nenhum momento. Jesus quis que ela fluísse no servir, aquilo que dava alegria ao coração dela, aquilo que alimentava a alma dela. Sabe, irmãos, quantos aqui são alimentados na sua alma enquanto vocês servem a Deus? Sabe, há pessoas que só são alimentadas enquanto ouvem a palavra. Sabe, mas tem que ter um equilíbrio aí. Nós ouvimos para ministrar, nós ouvimos para servir, nós ouvimos para abençoar. Sabe, e o seguinte, Jesus estava a respeitar aquele momento de Marta. É claro que mais à frente Jesus vai dizer que Maria escolheu a parte excelente, mas até então ele estava a respeitar a decisão de Marta. Mas é o seguinte, irmãos, é muito perigoso, quando você não sabe e você não se firma naquilo que Deus quer que você faça. E quando você não decide fazer da melhor maneira o que Deus espera que você faça, o que você se propôs a fazer. Sabe, quando você é distraído, seus olhos se desviam por causa do que outras igrejas estão a fazer, por causa do que outras pessoas estão a fazer. Imagina só, uma igreja, sabe que cada igreja, ela se vocaciona mais para algumas áreas em específico. Nenhuma igreja consegue ser especialista em tudo. Sabe que normalmente as igrejas se especializam em algumas áreas, as igrejas não conseguem se especializar em tudo. Eu conheço uma igreja que ela é tão forte em células, em multiplicação de células, mas ela tem, por exemplo, a área do louvor. A área do louvor, conheço uma igreja que a área do louvor é muito fraca, eu nem consigo ouvir direito o louvor na igreja, mas eu nunca vi pessoas tão animadas para fazerem células multiplicarem. Há igrejas que dão ênfase a alguma área e menos ênfase a outra. Agora, imagina só uma igreja que dá ênfase em obra social. E a igreja, imagina só, 30% do orçamento de uma igreja é para obra social,
60% dos voluntários da igreja estão envolvidos em obra social. Há uma igreja em Portugal assim. Há uma igreja em Portugal que quando alguém fala o nome da igreja, todo mundo... aquela igreja que vai para a rua, que ajuda os pobres, que ajuda os mendigos e tudo. É uma igreja que se vocacionou muito para obras sociais. Agora imagina só se as pessoas daquela igreja, se o pastor daquela igreja começasse a olhar para as igrejas ao lado que não fazem obra social como eles fazem. E começasse a questionar, só a nossa igreja que ajuda os pobres, a nossa igreja aqui na cidade, nós estamos gastando dinheiro para ajudar pobres, as outras igrejas não, as outras igrejas estão fazendo outras coisas, a outra igreja está comprando LED wall, outra igreja está comprando não sei o quê, a igreja está comprando agora cadeira confortável, e nós aqui fazendo obra social, também não vamos fazer obra social não, se Deus quisesse, Deus podia ter falado com as igrejas vizinhas aqui também. Sabe, é esse tipo de atitude que tem trazido muitos problemas, complicações para o crente, individualmente falando, e para a comunidade, para a igreja. Isso se reflete numa pessoa que ela não entendeu, ou ela não está convicta, ou ela não está firme naquilo que ela sabe que Deus quer que ela faça. Então vamos lá ver os erros de Marta. Primeiro erro, com base no erro de Marta, eu quero falar alguns pontos aqui. Quem está a anotar aí, eu quero falar alguns pontos, com base no erro de Marta, alguns pontos que nós devemos levar em consideração, aprendendo com essa história de Marta. Primeiro ponto, nós não podemos pensar que o nosso serviço é superior ao do outro. Vou dizer novamente, não podemos pensar que o nosso serviço é superior ao do outro. Eu já percebi em nossa igreja que alguns irmãos do ministério de louvor, de alguma forma, eles pensam que o ministério deles é superior aos outros ministérios da igreja. Não todos, é claro. Já percebi algumas pessoas pelo comentário que fazem. Aí você olha assim, pastor, mas o ministério deles não é mais importante mesmo? Porque eles não tratam da intimidade com Jesus, da adoração a Jesus, não é o ministério, não é mais importante? Então vamos lá ver. Alguém está aqui no ministério de louvor. Quantos atribuem muita importância, muito valor ao ministério de louvor? Quem aqui no Alcance atribui muito valor ao louvor? Atribui louvor? Amém? Glória a Deus. Mas está bom. E quem é que cuida dos seus filhos? Quem é que cuida dos seus filhos? Quem é que ensina a palavra para os seus filhos? Qual é o mais importante? A professora de criança, o professor de criança, que ninguém vê, ou às vezes a igreja nem sabe quem são, ou aqueles que aqui tocam e toda a gente vê todos os cultos. Entenda bem, a comparação é perigosa. Eu estou a fazer perguntas para vocês só para nós refletirmos. Não tem isso de que é o mais importante. A questão é, a obra de Deus, ela é feita com a contribuição de cada pessoa, conforme os dons que Deus repartiu, conforme o potencial das pessoas. Mas nós temos a tendência de dar mais valor a alguns dons do que a outros. E isso, às vezes, faz com que pessoas desanimem de um ministério, porque a própria pessoa não entendeu o valor daquele ministério. Sabem, eu estava a falar com os voluntários da nossa igreja, e estava a motivar os irmãos que trabalham no estacionamento ali, do lado de fora, na recepção. Sabe, eu estava a dizer para eles o seguinte, quando um visitante chega na igreja, ele ouve muitas mensagens antes de ouvir a mensagem da pregação do pastor. Você sabe que a mensagem não é somente essa mensagem aqui que sai do microfone, do púlpito. Quando uma pessoa visita uma igreja, desde o estacionamento, quando ela vai estacionar o carro, algo já está a ser comunicado a esta pessoa. E por falar nisso, parabéns à igreja aqui. Eu fiquei surpreendido ali, a decoração ali da entrada está bonita, aquele lustre ali, está bonito, não está, irmãos? Está bonito ou não está? Quem que tem prazer em trazer um convidado, alguém de fora? Minha igreja é bonita. Mas é o seguinte, essas coisas comunicam. Sabia que essas coisas comunicam? Um visitante chega na igreja, aquilo ali comunica. Desde o estacionamento, a igreja está a comunicar. Agora imagina só, se a pessoa que está no estacionamento, ela não entendeu a importância do serviço dela, a importância do serviço dela. Aí chega alguém, estaciona no lugar que não é para estacionar, ela começa a brigar. Aí não, eu não quero mais que coloque carro aqui, decida, estaciona direito e tal, briga. A pessoa é o visitante na igreja.
E o cara já desce assim do carro. Se aqui fora já foi assim, deixa eu ver lá dentro como é que vai ser. Alguma mensagem já está a ser comunicada àquela pessoa. Aí ela entra na recepção. Aí na recepção está ali uma pessoa que está a conversar com a outra que está na escala, rindo, mostrando aqui no Instagram, no telemóvel. E a pessoa foi entrar. Desculpa. Aí fala para a pessoa ali de qualquer maneira, vai comunicando. Aí ela chega na lanchonete, ela está na fila na lanchonete. Eu posso falar porque eu nunca vim em culto aqui, posso falar, não estou falando aqui da igreja. Aí ela chega na fila, aí chega uma pessoa e fala, não, eu sou obreiro aqui da igreja, eu sou não sei o quê. Aí põe 3 na frente dela. Aí a pessoa que está servindo na lanchonete, vê outra amiga, atende a amiga primeiro. São mensagens que estão sendo passadas para o visitante. Eu quero dizer o seguinte, quando chega na hora do louvor, o líder do louvor, alguém que sentou ele na frente, o líder do louvor fala, vamos todo mundo pular. Você tem pé de chumbo? Você não sabe pular, não? Aí é o seguinte, quando o pastor pega o microfone, irmão, já acabou. Ele já ouviu tantas mensagens que diziam para ele, não volte nesse lugar. Não volte nesse lugar. Ele já ouviu tanta mensagem que a pregação do pastor pode ser uma pregação maravilhosa, mas já foi mal comunicado as outras mensagens. Sabem, cada pessoa que serve deve reconhecer o valor do seu servir. Eu não sei onde cada um de vocês aqui servem, porque eu sei que há líderes de células, mas também outros. Sabe, irmãos, quando nós valorizamos o papel de cada um, mas cada um também sabe qual é o seu papel, nós não vamos ficar, como eu disse, o ponto número 1, não podemos pensar que o nosso serviço é superior ao do outro. Eu estou em tal ministério, é mais importante que o outro. Eu estou em tal ministério, esse aqui é um ministério importante. Sabe, Marta pensava assim, ela pensava o seguinte, esses homens todos têm que almoçar hoje. Esse pessoal todo tem que dormir hoje. Qual que é a prioridade hoje? A prioridade é arrumar a casa e é fazer o almoço. Então, Marta, ela entendia o seguinte, que o que ela estava a fazer era superior ao que Maria estava a fazer. Cuidado ao pensar que o que a sua igreja faz é superior ao que as outras igrejas ao lado fazem. Cuidado ao pensar que o seu ministério é superior ao ministério do outro irmão. Segundo ponto, cuidado com a postura de vítima. Posso falar novamente? Cuidado com a postura de vítima. Foi o que aconteceu com Marta. Quando ela começou a observar que Maria não trabalhava, que Maria não estava a ajudá-la, ela pensou assim, Maria está a desfrutar de Jesus, eu não posso, eu estou sendo privada de desfrutar de Jesus. Jesus está a ver eu passando aqui de um lado para o outro trabalhando, e pelo temperamento que a Bíblia mostra de Marta, eu tento até imaginar como Marta era. Como que uma dona de casa, ela dá a conhecer que ela está trabalhando muito? Alguém ajuda aí? Que tipo de barulho que ela faz na cozinha? Qual barulho que ela faz para tampar uma panela? Pá! Para abrir o armário, para fechar o armário. Pá! Aí o marido dela está de frente para a televisão na sala e ele começa a ouvir um som diferente na cozinha. Armário fechando, panela, pá, prato, pá, pá. O que a esposa está querendo dizer? Eu estou a trabalhar. Você está doido? Sabe, Marta, ela pensou assim, gente, eu estou sendo explorado. Sabe que um dia eu ouvi um irmão da igreja falar isso. Eu estava a ser explorado no meu ministério. Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era o que mais trabalhava. Eu aqui fazia isso, eu que fazia aquilo, eu que fazia aquilo outro. E aí, o que você fez, irmão? Eu fiquei tão indignado
que estava sendo explorado, que eu saí do ministério. O que você faz agora? Nada. Quem ganhou com isso? Quem ganhou com isso? O diabo. Porque quando a pessoa tira os olhos do dom que Deus colocou nela, e quando ela tira os olhos do serviço que ela está a oferecer a Deus em primeiro lugar, quando ela começa a observar o que os outros estão a fazer, ela interrompe o seu ministério, e não somente interrompe o seu ministério, mas passa a ter uma postura de vítima. Servir a Deus deve ser feito com muita alegria, mesmo nos momentos que exigem sacrifício. Sabe que servir a Deus envolve sacrifício. Quem lidera a célula, deixa eu ver aqui, quantos aqui lideram célula? Amém. Imagina que a sua célula seja na quarta-feira à noite. Eu não sei qual dia de célula aqui. Imagina que a sua célula seja na quarta-feira à noite. E você teve 3 dias de trabalho intenso, segunda, terça e quarta. Quando você sai do seu trabalho, qual é a sua maior vontade? Eu queria tanto ir para casa descansar. E o que eu tenho que fazer? Tenho que liderar a minha célula. Muitas vezes, o servir a Deus implica em muito desgaste, sacrifício. Mas nós devemos servir a Deus sempre mantendo a alegria. Presta atenção, por favor. Eu não sei como você serve a Deus, mas o que você fizer, você deve procurar manter a alegria. Mas eu sei que naquele momento ali, nessa situação, Marta perdeu a alegria. Por que Marta perdeu a alegria? Porque toda vez que você acredita numa mentira, você perde a alegria de fazer aquilo que você está a fazer para Deus. Vou dizer novamente. Toda vez que você acredita em alguma mentira, e Marta acreditou numa mentira, que ela estava a ser explorada e que a irmã dela estava a ser privilegiada, e ela era uma vítima ali naquele dia. Naquele momento ela perdeu a alegria de servir, e por ela ter perdido a alegria de servir, ela ficou ansiosa. Jesus disse que Marta estava inquieta, a palavra ali no original tem a ver com ansiedade. Marta estava ansiosa e perturbada. Mas ela no início não estava a fazer, ela não hospedou Jesus para servi-lo com alegria. Mas quando ela tirou os olhos de Jesus, quando ela tirou os olhos do seu servir, ela acreditou numa mentira, se posicionou como vítima e começou a ficar ansiosa e perturbada. A Bíblia diz que ela estava ansiosa, inquieta e perturbada. Ponto 3. Temos que entender que Deus não favorece algumas pessoas em detrimento de outras. Vamos ler aqui o que Marta falou para Jesus? Vamos ver aqui o texto, o que Marta falou para Jesus? Olha o versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Olha a ousadia de Marta, dando uma ordem a Jesus e querendo fazer Jesus se sentir culpado. Quando ela fala assim para Jesus: Jesus, tu não te importas de ver essa injustiça que está tendo aqui nessa casa? Tu não te importas de ver que só há uma mulher que está a trabalhar e a outra está à toa? Sabem que muitas pessoas que estão perturbadas emocionalmente, elas vão querer nos fazer culpados dos sentimentos delas. Elas vão nos querer fazer culpados daquilo que elas estão a sofrer. E Marta queria que Jesus se sentisse culpado, mas ela foi tão ousada. E agora o ponto 4 aí, irmãos. Deus não vai se submeter às nossas ideias de prioridades. A ideia de prioridade de Marta era: o mais importante neste momento é fazer o almoço, é arrumar a casa. E ela disse a Jesus, no final, olha o finalzinho do versículo 40. Ela disse: Jesus, ordena a Maria que ela venha me ajudar. É muita ousadia de Marta. Dar uma ordem para Jesus. Primeiro, tentar fazer Jesus se sentir culpado. Tu não te importas
de que eu esteja a servir sozinha, e depois, dá uma ordem para minha irmã para ela vir me ajudar. De vez em quando, alguns irmãos da igreja me procuram e começam a contar coisas sobre algum irmão da igreja que não está a trabalhar, não está a servir como deve ser. E querem dar ordens também. Pastor, tira esse irmão desse ministério e coloca em tal lugar. Pastor, faz isso, faz esse remanejamento, faz isso não sei o quê. Sabe, interessante que Marta dá esta ordem para Jesus e diz, ordena que minha irmã venha. Quando ela faz isso, aí ela mexeu com Jesus, Jesus estava quieto, Jesus tinha deixado ela servir, fazer as coisas que ela queria. Jesus não tinha interrompido o ministério de Marta. Mas quando Marta interrompe o ministério de Jesus, veja bem, olha que coisa interessante. Marta interrompeu o seu ministério, seu servir, mas não interrompeu só o seu servir. Quando ela chega ali, você já tentou imaginar a cena? Quando ela chega ali, Jesus estava a ensinar, Maria aos pés de Jesus, os outros ali discípulos. Quando Marta chega, ela não somente interrompeu o seu serviço, o seu próprio serviço, ela interrompeu o serviço de Jesus. Ela disse assim, primeiro, tenta imaginar a cena, irmãos, eu tento imaginar a cena, Jesus ensinando os discípulos, fazendo perguntas, Jesus dizendo, falando coisas ali. Aí chega uma mulher, tenta imaginar a mulher com o temperamento de Marta. Alguém conhece alguma? Tenta imaginar alguém com o temperamento de Marta e chega assim e fala assim, Jesus, você está aí? Você não viu que eu estou aqui trabalhando sozinha? Você não se importa? Jesus, fala agora para minha irmã, vem me ajudar, fala. Quem consegue imaginar o olhar de Jesus? Sabe aquele olhar de Apocalipse que fala olhos de fogo? Irmãos, olha, eu penso, por mim, quando eu estou aconselhando alguém, fazendo alguma coisa, alguém me interrompe e me dando ordem, olha, vai arrumar aquilo ali, não sei o que, tal. Irmãos, eu já fico um pouquinho chateado, quem ficaria? Agora eu tento imaginar ali, imagina se eles estivessem fluindo ali, no ensinamento, numa revelação, Jesus trazendo uma revelação ali tremenda, aí Marta chega de uma hora para outra, Jesus, então, você não se toca, ele está vendo que eu estou trabalhando sozinha, minha irmã está à toa, vem, fala para ela vir me ajudar. Aí Jesus com aquele olhar fulminante assim, irmão, Jesus não ficou bem ali não. Lembra que eu disse, Jesus tinha deixado Marta servir à vontade, mas agora ele falou assim, já que agora Marta, você mexeu comigo, Marta, deixa eu te falar qual é o seu problema. Você está com um problema emocional, Marta. Você está com um problema emocional. Porque quando Jesus, a palavra no original, para inquieta, você está com ansiedade. E a palavra lá, a outra palavra, preocupada, significa perturbada. Marta, você está com crise de ansiedade e você está perturbada. Marta, por que você ficou assim? Você gosta de servir? Eu sempre venho aqui à sua casa e você me hospeda e me serve tão bem. Você sempre gostou de servir. Eu sempre deixei você me servir. É isso que traz alegria ao seu coração, paz ao seu coração. Por que você está agora com ansiedade, ansiosa e perturbada? Você está com um problema emocional. Por quê? Jesus sabia a resposta. Porque ela foi olhar para o que o outro estava a fazer. Então é o seguinte, você que serve a Deus aqui nesta igreja, você precisa saber muito bem que o que você faz é entre você e Deus primeiramente. Você vai ver injustiças ou aparentes injustiças, sim. Porque do ponto de vista natural, quem olhasse de fora, parecia injustiça, sim. Porque só uma mulher trabalhava para servir aquele tanto de gente. Tinha cara de injustiça, mas não era injustiça. Sabe o que acontece muitas vezes dentro das nossas igrejas? Há muitas coisas que acontecem dentro de uma igreja que parecem injustiça, mas não são injustiça. Tem cara de injustiça, mas não são necessariamente injustiça. Mas ainda assim, pode haver algumas situações que sejam injustiça. Mas você não vai resolver da maneira que Marta tentou resolver. Sabe, Marta perdeu a alegria de servir. Marta saiu do seu dom,
perdeu o foco, porque ela foi olhar para o que o outro estava a fazer. Então você que serve aqui nesta igreja, você que serve em alguma igreja, você precisa estar convicto do porquê que você serve. Por que você faz o que você faz? Sabia que uma das coisas mais importantes da vida é isso? Uma das perguntas mais importantes que nós temos que fazer, é mesmo uma das perguntas mais importantes da vida. Por que eu faço o que faço? Se você lidera uma célula, se você souber responder essa pergunta, por que eu faço o que faço, você vai vibrante com alegria, ainda que seja sacrificial, mas você vai com alegria. Porque você sabe por que faz o que faz. Por que faz o que faz, aquilo que você faz. Quando você sabe o porquê que você faz o que faz, vem lutas, vem até pandemia. Mas você sabe por que faz o que faz, sim ou não? Você contribui na obra de Deus. Vem uma pandemia, mas você sabe por que faz o que faz. Está difícil, mas você sabe por que faz o que faz. Muitas vezes, nas pessoas dos nossos dias, das nossas igrejas, falta-lhes convicção por que elas estão em algum ministério. Falta-lhes convicção porque fazem aquilo que estão envolvidas. Qualquer ventinho, qualquer perturbação, elas saem. De vez em quando tem algum irmão da nossa igreja que deixa algum ministério e eu penso assim, deve ter acontecido alguma coisa muito grave para aquela pessoa ter saído do ministério. E quando a gente vai saber, vai descobrir, vai conversar, a pessoa saiu por causa de, irmãos, nada. Por causa de alguma coisa que alguém disse que ela não quis, ela não gostou de ouvir a maneira que aquilo foi dito. Fizeram uma mudança aqui no meu ministério e eu não concordo com a mudança, eu não gostei da mudança, eu vou sair do ministério. Uau! Sabe que algumas vezes as pessoas fazem coisas para chamar a atenção da liderança. Marta estava querendo chamar a atenção de Jesus. Jesus! Mas Jesus percebeu, o emocional dela estava desgastado. Quando você perceber que o seu emocional está desgastado, ouça muito bem, isso aqui é chave, irmãos. Quando você perceber que o seu emocional está desgastado, vai para os pés de Jesus. Mas não vai lá interromper o serviço de Jesus para falar, olha, aqui a igreja vizinha está fazendo isso errado. Olha, aquele pastor está fazendo aquilo errado. Olha, aquele irmão da igreja está fazendo aquilo errado. Não, não vai interromper Jesus para isso. Vai aos pés de Jesus e fala, Jesus, eu quero me lembrar a mim mesmo, porque eu estou nisso. Eu quero me lembrar a mim mesmo, porque eu faço o que eu faço. Jesus, a minha alma, o meu emocional está desgastado. Mas eu quero voltar a servir ao Senhor com alegria. Quantos querem aqui servir Jesus com alegria? Se alguém perdeu a alegria de servir, fala, Deus, eu quero voltar a servir com alegria. E o que é que impede alguém de servir Jesus com alegria? Tirar o foco do serviço. Do porquê que você faz o que faz, porquê que você está a servir no ministério da maneira que está a servir. Jesus não deu, então, importância à ordem de prioridade de Marta. Jesus repreendeu Marta e disse assim, Marta, eu não vou tirar Maria daqui. Mas isso é uma injustiça, você não concorda que é uma injustiça, Jesus? Em outras palavras, não é injustiça. Tem cara de injustiça, mas não é injustiça. Marta escolheu a parte excelente. Irmãos, vamos tentar imaginar se Marta, ao invés de interromper o ministério de Jesus, o servir de Jesus, imagina que se ela tivesse continuado a servir sozinha. Chegando a hora do almoço, digamos que era o caso, chegando a hora do almoço, aquele tanto de gente iria almoçar, o que vocês acham que Jesus ia fazer com Marta na hora do almoço? Quem acha? Quem imagina aqui uma cena? Se ela tivesse feito tudo sozinha, Jesus iria elogiá-la, não iria? Gente, olha, enquanto a gente estava edificando aqui a palavra e tudo, Marta estava preocupada conosco e ela arrumou tudo, ela preparou o almoço. Irmãos, Marta ia ser honrada e a alma dela ia ser edificada, abençoada.
Primeira hipótese, ela podia ter continuado a servir, sem se importar com a Maria. Segunda hipótese, ela poderia ter feito o que Maria fez, se sentado do outro lado dos pés de Jesus. E poderia ter recebido o alimento da alma. E se passasse o horário de almoço? Oi, e se passasse o horário do almoço? E se o almoço fosse sair só às 4 da tarde, como sai na sua casa no domingo? Uma vez eu fui almoçar na casa do irmão, eu pensava que eu ia chegar lá e ia almoçar. Eles iam pensar o que eu ia fazer. E eu com fome, aquilo foi passando, eu fui almoçar, era 4 da tarde. Faz parte. Domingo, depois de culto. Sabe? Tudo bem, e se passasse o horário do almoço? E se as coisas da casa atrasassem? Sabe o que Jesus iria falar para Marta? Marta, não tem problema, a gente come mais tarde. Nós vamos te ajudar a arrumar aqui depois as coisas. Sabe, faltou bom senso a Marta. Ela interrompeu o seu serviço, ela interrompeu o serviço de Jesus, e ela interrompeu Maria. Por quê? Porque ela se permitiu se ficar perturbada emocionalmente. Ouça aqui, por favor. Toda vez que você tirar os seus olhos do seu dom, do seu servir, você vai se perturbar interiormente e vai perturbar os que estão ao seu redor. Se você serve na casa de Deus e quer se manter servindo com alegria e com paz, entenda, sempre haverá aparentes injustiça ao seu redor. Sempre. Porque nós somos seres humanos, a igreja ainda não está no céu. Quem sabia que a igreja ainda não está no céu? A chave é você cuidar de si mesmo. Cada pessoa que serve deve saber por que serve e renovar a sua aliança com Jesus sempre que for necessário e dizer, Jesus, eu te sirvo porque eu fui salvo, porque eu amo-te, porque tu és o meu Salvador e porque eu acredito que eu posso ser bênção na vida das outras pessoas. Eu sei que eu vou enfrentar barreiras, dificuldades, vou fazer muitas coisas até com sacrifício, mas eu estou aqui porque eu sei que eu estou a fazer primeiramente ao Senhor. Quem pode dizer glória a Jesus? Quero terminar com um texto do Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 18. João 21, 18. Esse texto, Jesus falando com Pedro, e Jesus conta para Pedro a maneira que ele vai honrar Jesus na sua morte. Então vamos lá, João 21, 18. Quem já encontrou? Amém, amém? Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Vamos continuar o texto, mas deixa-me só parar aqui um pouco. Jesus revela a Pedro de que maneira a morte de Pedro iria glorificar a Jesus, glorificar a Deus. E no final, Jesus disse, Pedro, não importa como você vai me servir, não importa como você vai viver, não importa como vai terminar os seus dias aqui na terra. Eu só te digo uma coisa, segue-me. É o final do verso 19. Verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Então, esse discípulo que estava a chegar, entenda bem, Jesus acabou de falar para Pedro de que tipo de morte ele iria glorificar Jesus. Naquele momento, Pedro se vira, quem é que está chegando? Quem é que se aproxima? Quem é que se aproxima, irmão? João, o João que escreveu esse texto. Verso 21.
Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e este aí, como é que ele vai morrer? E esse? Conta, Jesus, e esse? Você acha que Jesus gostou da pergunta de Pedro? Gostou? Qual a resposta de Jesus no 22? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, olha bem, vamos terminar aqui agora. Jesus fala para Pedro: Pedro, é assim que você vai me glorificar na sua morte. Aí Pedro ouve, não fala nada. Aí chega João, aí Jesus fala: e ele? Como que vai ser ele? E o que Jesus fala? Pedro, eu te revelei algo pessoal, é seu. Mas e com ele, e com João? O que te importa, João? Quanto a ti, segue-me. Esse texto mostra que todas as vezes que você quiser olhar para o outro, Jesus vai te lembrar que Ele está interessado que tu saibas o que Ele quer de ti. Amém? Mas a tendência do homem e aquele pastor? E aquele outro líder de célula? E aquele coordenador? Jesus, e aquele lá? Jesus, e aquele que o pastor convidou para o ministério, mas ele nem frutificou para aquilo? Ah, eu acho que isso é preferência. Sabem, a casa de Deus poderia ser um lugar bem mais saudável. Nós poderíamos servir a Deus de uma maneira bem mais saudável se nós formos fiéis àquilo que Deus quer que façamos. Vamos ficar de pé, por favor. Feche seus olhos, por favor. Coloque a sua mão no seu peito. Eu gostaria que você pudesse falar com Deus o porquê que você faz o que faz. Fala: Deus, eu faço isto que eu faço. Eu lidero uma célula, eu faço parte de um ministério da igreja, porque eu sei que eu estou a servir a tua causa, a tua obra. Estou a servir pessoas que o Senhor quer abençoar. Fala com Jesus: Jesus, nesta noite eu quero me lembrar do porquê que eu faço o que faço. Jesus, nesta noite eu quero me recordar do porquê que eu estou a servir na igreja, porquê que eu estou a servir pessoas. Coloca a sua mão no seu peito e diz: Jesus, eu não quero interromper o meu ministério, o meu servir, ao olhar para o que o outro está a fazer. Eu não quero dar ênfase no que os outros fazem. Eu quero tentar ser o mais fiel possível ao que eu estou a fazer. Que o que os outros fazem não me tirem do propósito. Que os erros dos outros não me tirem do propósito. Que os pecados dos outros não me tirem do propósito. Que o erro dos outros não me tirem, não interrompam o meu serviço. Que ao olhar para os outros eu não possa perder a alegria de em te servir. Fala: Jesus, eu quero te servir. Ainda que coisas ao meu redor estejam a acontecer, ainda que as incertezas próprias de uma pandemia estejam a trazer dúvidas ao meu coração, mas eu quero me posicionar sabendo por que eu faço o que faço, por que eu estou onde eu estou, qual Deus que eu sirvo. E eu faço, antes de fazer para os outros, eu faço primeiramente para Deus. Aleluia. Deus abençoa, Senhor, cada líder desta igreja, cada pessoa que serve como voluntário na causa do Mestre. Senhor, que cada pessoa aqui possa renovar a sua consagração no ministério, renovar a sua consagração no servir a Deus.
cada uma, Senhor, possa não ser distraída, não se permitir ser distraído pelo que os outros fazem ou deixam de fazer, mas que cada um possa estar firme naquilo que Deus quer que faça. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.